Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 2, e ainda que eu vá fazer uma exposição mais panorâmica desse capítulo, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo inteiro. Ruth, capítulo 2, e eu pedirei que os irmãos acompanhem a leitura deste capítulo. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a sega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a sega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe.
Ó Deus bendito, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra e de sermos instruídos por ela. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor faz justiça aos oprimidos, o Senhor dá pão aos que têm fome. O Senhor nosso Deus, que criou todas as coisas e as sustenta, é o mesmo Deus que permanece fiel à palavra empenhada da aliança, ao juramento que fizeste. E essa palavra empenhada, ó Deus, é de nos fazer bem, é de cuidar de nós, é de nos auxiliar. Nós te louvamos, ó Deus, porque por meio da Tua providência o Senhor mantém, sustenta e governa toda a criação. Mas de modo especial o Senhor cuida do Teu povo, da Tua igreja amada, a menina dos Teus olhos, aquela a quem o Senhor entregou a Cristo e que Cristo entregou a vida para resgatá-la. Nós te bendizemos, Senhor, por Tua bondade para conosco, nas formas mais comuns, nas circunstâncias do nosso cotidiano, o Senhor tem provado que cuida de nós e nos sustenta. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos. Que o Senhor nos instrua na manhã de hoje e que pelo Teu Santo Espírito Tu nos ajudes, ó Deus, a guardar a palavra no coração e a colocá-la em prática. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho dito que o livro de Ruth nos ajuda a corrigir uma típica deficiência doutrinária da nossa época. Nós fazemos parte de uma geração que tem pouca ou nenhuma, e muitos, quando têm certo tipo de compreensão, têm uma compreensão equivocada da providência de Deus. A doutrina da providência, o fato de que Deus sustenta, governa, preserva todas as coisas, as criaturas e as ações delas, essa é uma preciosa doutrina da palavra de Deus e, infelizmente, uma doutrina que muitos crentes não a compreendem corretamente. Das muitas doutrinas bíblicas que são retratadas nesta pequena narrativa do livro de Ruth, um livro pequeno de apenas 4 capítulos, certamente a doutrina da providência é aquela que brilha com mais fulgor, com mais esplendor. Para nossa lembrança, uma definição de providência no Catecismo Maior, na pergunta 18, que são as obras da providência, a resposta é: são a muito santa, sábia e poderosa maneira de Deus preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Providência, portanto, a doutrina que reluz no livro de Ruth, tem estreita relação com o governo de Deus sobre o mundo que Ele criou. Deus reina absoluto sobre toda a obra das suas mãos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que reconheceram essa verdade, inclusive grandes governantes. Por exemplo, Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, ressalta, enfatiza o reino de Deus, o controle absoluto que Deus tem sobre toda a obra da sua mão. Mas o que caracteriza o livro de Ruth, irmãos, e isso é importante, que às vezes quando nós falamos da doutrina da providência, nós temos uma tendência de limitá-la, restringi-la aos grandes eventos, às coisas grandiosas que acontecem no mundo que Deus criou. Mas o que caracteriza, o que é muito belo no livro de Ruth, é o fato de que Deus de fato governa os grandes eventos. É Ele quem levanta governantes, é Ele quem derruba os governantes, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Mas o que é bonito no livro de Ruth é o fato de que o nosso Deus também cuida da nossa história pessoal, da história de pessoas comuns. Vejam que as pessoas que são retratadas no livro de Ruth, com exceção daqueles que são ali retratados no final do capítulo 4, na genealogia de onde vem Davi, mas as pessoas que são tratadas no livro de Ruth são pessoas muito comuns. Nós não temos um grande governante, uma pessoa poderosa que influenciou a história através de seus atos políticos. Nós não temos um grande intelectual que, por meio de sua sabedoria e percepção, influenciou a maneira como o pensamento se desenvolveu na história da humanidade. Pelo contrário, nós temos pessoas muito comuns. Uma mulher viúva, que no passado teve um marido, 2 filhos, uma senhora muito comum, reclamona, não é assim? Que é a maioria das muitas idosas que ficam viúvas, é uma pessoa muito comum. Ruth, uma mulher também comum, que foi casada, que de maneira triste perdeu seu marido e depois
abandonou a sua vida em Moabe e se mudou para outro local, buscando não melhoria financeira, mas buscando vida espiritual sob as asas do Senhor. Nós encontramos a história de Boaz, um homem também comum, trabalhador, de posses, é verdade, mas pare para se perguntar, qual desses personagens que eu citei, se não fosse citado nas Escrituras, seria lembrado por alguém? Se não fosse por a obra soberana e bela da inspiração do Espírito Santo, que conduziu o escritor bíblico a registrar a história dessas pessoas nas Escrituras, qual desses indivíduos faria sucesso na história humana? Ou pensemos nos nossos termos, será que Noemi teria muitos seguidores nas redes sociais? Pare para pensar nisso. Ou Ruth, uma mulher comum, não empoderada ou coisas dessa natureza. Boaz, um trabalhador abastado, porém também uma pessoa comum. Essas pessoas teriam algum papel impressionante na história, caso não fossem usadas por Deus, caso Deus não tivesse agido em suas vidas? Nós não temos aqui pessoas famosas, poderosas, de história impressionante. Nós temos pessoas comuns, muito parecidas conosco, mas o livro de Ruth deixa claro que o Senhor Deus, de maneira sábia, poderosa, santa e boa, age na história dessas pessoas comuns. E através dessas pessoas tão comuns, tão ordinárias, não tem nada de extraordinário aqui, tão ordinárias, Deus age de maneira tão poderosa para, através delas, inclusive, trazer ao mundo o Messias, o nosso Salvador. Vejam que coisa, irmãos. Quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós encontramos pessoas importantes, que influenciaram a história, grandes governantes, reis, mas nós também encontramos essas pessoas aqui, uma moabita que se converte, uma prostituta de Jericó que se converte, uma mulher que enganou seu sogro para que tivesse filhos. Portanto, irmãos, o que é muito bonito na história de Ruth é o fato de que o nosso Deus, que controla todas as coisas, que governa os grandes eventos do nosso mundo, também se preocupa com a nossa história particular. Ele a conduz, Ele a governa, Ele cuida de nós. Sobre essa ação providencial do Senhor em pessoas tão comuns, ordinárias, no último sermão eu mostrei para os irmãos, ou tratemos de maneira mais ampla, do capítulo 1, eu mostrei aos irmãos que Deus agiu de maneira muito dura para com Noemi e sua família. A providência de Deus foi muito amarga, Deus manifestou uma face sombria, carrancuda para aquela família. E como resultado dessa providência amarga de Deus, Noemi respondeu com amargura. A amargura de Noemi foi tal diante da providência difícil do Senhor, que ela deixou inclusive de perceber as manifestações de bondade e de misericórdia que Deus apresentou a ela nos seus momentos de tristeza e de angústia. Mas vejam, o livro de Ruth, a narrativa de Ruth, não para no capítulo 1, com expressões, com manifestações da providência amarga, dura, disciplinadora de Deus, com expressões de amargura. Isso nos lembra de uma verdade importante. Ainda que Deus, conforme as palavras de nossa confissão, no capítulo 5, no 5º parágrafo, que é o capítulo da providência, ainda que Deus nos deixe, nós que somos os seus filhos, nos deixe por um período entregues a diversas tentações, a corrupção dos nossos corações, e que Deus faça isso com propósitos soberanos e para a sua glória. Ele faz isso para nos castigar por pecados anteriores, Ele faz isso para revelar a força da corrupção oculta em nós, para revelar o engano do nosso coração. Ele faz isso para humilhar aqueles seus servos que se exaltam, como fez com Ezequias, que se exaltou. Ele nos manifesta, nos entrega a essas situações difíceis para nos elevar a uma dependência mais estreita e constante dele, de seu apoio, para nos torná-lo mais vigilantes quanto às futuras ocasiões de pecado e para outros fins justos e santos. Deus às vezes nos desampara, e o capítulo 1 de Ruth é uma história triste do desamparo divino, de Deus entregando os seus filhos a situações complicadas, difíceis. Mas vejam, irmãos,
a providência de Deus para conosco não é apenas amarga. Deus também sorri para nós em sua providência. A providência amarga não é tudo que Deus manifesta para os seus filhos. E é exatamente isso que o texto que nós acabamos de ler, de maneira geral, nos fala. Já no capítulo 1, no versículo 22, nós observamos que a narrativa bíblica nos mostra um Deus que não apenas é duro, é severo, disciplina aqueles a quem ama, mas um Deus que também manifesta graça, misericórdia. Ruth e Noemi chegam a Judá no início da ceifa da cevada. Deus estava dando novamente pão ao seu povo. Mas quando nós chegamos ao capítulo 2, aquilo que é apenas um indício no final do capítulo 1 se torna ainda mais claro. Notem, irmãos, como o capítulo 2 começa. O capítulo 2 começa com a introdução de um personagem até então desconhecido, Boaz. E o texto diz que Boaz era um parente próximo de Elimeleque. E aqui a boa vontade do Senhor, a bondade e a misericórdia de Deus para com o seu povo, já levemente anunciada no final do capítulo 1, agora se torna ainda mais clara. A introdução de Boaz é para nos ensinar que o Deus que muitas vezes nos manifesta uma face sombria, também é gracioso, cheio de misericórdia, e no meio das nossas angústias e tristezas nos manifesta graça. Aliás, é interessante que a introdução de Boaz é uma manifestação da bondade de Deus, mas ela também nos ensina sobre nossa cegueira espiritual. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas lá no capítulo 1, nos versículos 11 a 13, Noemi diz a Ruth que não havia ninguém que pudesse se casar com ela ou com Orfa. É assim que a amargura de Noemi, a tristeza de Noemi, cegaram-na de tal maneira que Noemi foi incapaz de se lembrar que havia uma pessoa assim que poderia se casar com Ruth. E compare Ruth capítulo 1, de 11 a 13, com Ruth capítulo 2, versículo 20. Quando Ruth volta do trabalho, Noemi diz: olha, esse é um dos nossos resgatadores. Ora, mas que coisa! A cegueira espiritual de Noemi era tal no capítulo 1 que ela sequer se lembrou dessa verdade. Mas aqui no capítulo 2, Deus manifesta a sua boa vontade para com o seu povo. E não é assim, irmãos, na nossa vida? Todos nós enfrentamos tristezas, angústias, sofrimentos que às vezes nos afetam de maneira muito dura. Mas nós também sabemos que em diversas ocasiões Deus nos surpreende com sua bondade e graça. Não é verdade? Pessoas que nós não esperávamos nos ajudam em momentos difíceis. Isso nunca aconteceu com você? Ou quando você está numa situação financeira delicada e um irmão que pouco lhe fala, lhe oferece uma ajuda financeira que você sequer imaginaria receber. Ou quando você está numa situação, um problema de saúde tão grave que a única coisa que você consegue presenciar como seu futuro é a morte, e Deus faz alguma coisa para livrá-lo. Deus não é muito bondoso para conosco, meus irmãos? Deus não manifesta muita graça para com o seu povo? É exatamente sobre esse cuidado, sobre essa bondade, sobre esse sorriso que o Senhor esconde atrás de sua providência carrancuda, que eu quero falar no sermão de hoje. Os irmãos devem se lembrar que quando eu comecei a falar sobre o livro de Ruth, o primeiro sermão que eu fiz foi um sermão panorâmico sobre o capítulo 1 e a providência de Deus no capítulo 1. O traço marcante da providência no capítulo 1 é o controle que Deus tem em tempos difíceis, como eram os tempos de Ruth e de Noemi, tempos de fome, tempos dos juízes. Deus estava governando o seu povo. E também o fato de que Deus governa até mesmo sobre o pecado daqueles que o servem, o pecado da família de Elimeleque. Mas o traço central, fundamental do capítulo 2, sobre a providência de Deus, é que Deus usa de maneira surpreendente formas, meios comuns para guiar a nossa vida e para cuidar de nós. Vejam, irmãos, o capítulo 2 não descreve nenhum milagre, nada extraordinário.
É uma história simples, mas no meio dessa história simples, ordinária, sem nenhum evento extraordinário, nós observamos Deus fazendo uso de meios comuns, surpreendentemente fazendo uso de meios comuns, para cuidar, para guiar a vida de seu povo, para mostrar bondade e generosidade para com aqueles que lhe pertencem. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre essa verdade fundamental, os caminhos surpreendentemente comuns da providência de Deus. A primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, é que um meio comum que Deus usa para cuidar de nós, para nos sustentar, para através de sua providência guiar a nossa vida, é o nosso trabalho. Olhem que coisa, irmãos. A nossa confissão de fé deixa claro que Deus tem poder em sua providência para agir sem o uso dos meios, sobre os meios ou até mesmo contra eles. Ou seja, a nossa confissão está nos lembrando que Deus em sua providência pode usar de meios extraordinários para cuidar de seu povo. E nós gostamos disso, não é verdade? Nós gostamos quando há uma quebra do padrão, algo extraordinário, um elemento incomum da providência de Deus. Quem não aprecia a história da travessia do Mar Vermelho? Ou quem não aprecia a história do Rio Jordão sendo aberto? Mas desde que o capítulo 2 é um texto em que pessoas estão trabalhando para o seu sustento, para a sua própria subsistência, quem não aprecia o relato bíblico de Deus sustentando o seu povo no deserto, através do maná que caía do céu? Nós amamos essas histórias, não é verdade, meus irmãos? Nós amamos a história de Elias e a viúva de Sarepta. Lembram dessa história? Da mulher com os gravetinhos, um pouco de azeite e um pouco de farinha, e aquilo foi multiplicado. Nós amamos a história de Eliseu multiplicando o azeite da viúva de um dos discípulos dos profetas. Nós amamos o relato das 2 multiplicações de pães e peixes. Que belo milagre operado pelo nosso Senhor, que apontava para o fato de que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós apreciamos essas histórias. Mas vejam, irmãos, que no capítulo 2 de Ruth, nada de extraordinário acontece. Nada. Não nos enganemos, Deus age também através de meios comuns para nos sustentar. E o nosso trabalho duro, dedicado, é o meio mais comum que Deus usa para a nossa subsistência. Os irmãos notaram que o capítulo 2 de Ruth descreve Ruth indo trabalhar por iniciativa própria. É ela quem diz a Noemi: deixa-me apanhar espigas atrás daquele que quiser me favorecer. E vejam que Ruth não trabalhou só um pouquinho, ela trabalhou bastante. Quando o empregado de Boaz chega para falar de Ruth, ele diz o seguinte no versículo 7: assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Olhem que coisa, irmãos. Uma mulher que trabalhou o dia inteiro, e não foi num único dia. O final do capítulo diz que Ruth permaneceu com as servas de Boaz até que a cega da cevada e do trigo acabou. Olhem que coisa. Esse texto descreve o Senhor Deus sustentando o seu povo através de um meio muito comum. Ruth se levantou cedo e saiu para trabalhar, e trabalhou até tarde. Esse texto nos lembra de uma prática amparada na lei do Senhor. Nós lemos algo de Deuteronômio capítulo 24, mas um princípio semelhante aparece lá em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10, ali também outras leis de, digamos, caráter humanitário. Pessoas pobres, desamparadas, necessitadas do povo de Deus, viúvas e estrangeiros, no caso de Ruth, as 2 coisas, recebiam da parte de Deus a graça de colher nos campos de pessoas abastadas. E é exatamente isso que Ruth vai fazer. Ela vai trabalhar. E aqui, com esse meio tão comum, nós aprendemos algumas verdades importantes. Eu quero falar de algumas delas, de algumas verdades fundamentais sobre este meio comum que Deus usa para nos sustentar em sua providência. Primeiro, irmãos, que Deus pode fazer cair pão do céu para nos alimentar.
Isso está claro. Deus sustentou Israel, mandando o maná dos céus. E nas outras histórias que eu citei para os irmãos. Mas este não é o caminho que Deus costuma tomar para nos dar a provisão do pão nosso de cada dia. O caminho comum que Deus usa para abençoar os seus filhos é o fruto do nosso dedicado trabalho. Mas vejam que não apenas isso é ensinado. Eu fiz questão de falar para os irmãos a respeito do fato de que esse texto nos lembra de uma prática de caridade instituída pelo Senhor. Mas vejam que caridade não impede trabalho. Vocês já notaram como isso é uma coisa assim? Eu vou até falar com cuidado para eu não parecer preconceituoso, mas em nossa época as pessoas estão acostumadas a receber benesses sem que para isso precisem trabalhar. E vejam, irmãos, essa mentalidade não é bíblica. A Bíblia nunca nos ensinou a ajudar quem é preguiçoso. Sabe o que a Bíblia diz que nós devemos fazer para com quem é preguiçoso? Nós devemos dizer para ele: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não nos, no meio do povo de Deus, nós não devemos seguir essa ideia, essa mentalidade moderna, vitimista, de que é um direito de qualquer pessoa ser ajudada. De fato, a Escritura nos ensina que todo crente piedoso tem o dever de ajudar os necessitados, mas disso não decorre que todo crente piedoso tem o dever de ajudar qualquer pessoa. Nós vemos aqui um texto que fala de caridade, mas a caridade sendo concedida a pessoas que estavam dispostas a trabalhar. Se não há impedimento, se não há algo que afete a capacidade de trabalho, de labor de uma pessoa, mesmo desfrutando de caridade, e isso é uma dádiva que o Senhor concedeu aos necessitados, ela ainda assim tem o direito de trabalhar. Mas eu vou lembrar para os irmãos de um episódio, isso virou meme. Eu me lembro que numa época, já faz muito tempo isso, já deve fazer mais de 10 anos, mas eu me lembro de uma senhora que virou meme na internet reclamando do valor de um benefício do Estado. E ela dizia que aquele valor estava muito baixo porque o dinheiro que ela ganhava não era suficiente para dar uma calça para a filha jovem dela, porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Essa é a mentalidade das pessoas. A mentalidade de que todos estão obrigados a me ajudar, especialmente o Estado. Mas na igreja, irmãos, no meio do povo de Deus, essa não é a instrução. Conforme nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13, no meio do povo de Deus não devem existir pessoas que andam de maneira desordenada, sem trabalhar. Mais do que isso, o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha, não pode comer, não coma. A igreja não tem o dever de ajudar pessoas que não querem trabalhar, que são preguiçosas. E eu sei que trabalhar é difícil, a ponto do apóstolo Paulo dizer que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Trabalhar é algo difícil, é verdade, mas o trabalho, por mais humilde, essa é uma outra lição que nós aprendemos nesse texto, por mais humilde que seja, sendo lícito, é uma bênção do Senhor, e é algo honroso e digno. Vejam, nós não vemos Ruth fazendo algo impressionante, marcante para a cultura de nossa época, por exemplo. O que Ruth vai fazer? Ruth vai colher espigas, irmãos. Um trabalho simples, comum. Mas eu gostaria de lembrá-lo que o nosso Salvador, antes do início de seu ministério messiânico, como profeta, sacerdote e rei, o início oficial de seu ministério messiânico após o seu batismo, Jesus honrou as simples vocações, porque Jesus trabalhou como carpinteiro. É isso que diz Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de fulano e fulano? Vejam, irmãos, nada contra as profissões que nós mais as honramos, mas Jesus não foi um grande jurista, Jesus não foi um grande médico enquanto não assumiu. E mais uma vez, eu não estou desprezando essas coisas ou dizendo que elas não importam, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que o trabalho mais simples, sendo lícito,
exercitado para a glória de Deus como uma santa vocação concedida pelo Senhor, é digno, honroso e é uma bênção, e Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou isso, quando teve um emprego comum, um trabalho comum. Aliás, essa ideia de que o trabalho é uma bênção contraria um conceito equivocado de nossa época. A ideia de que o trabalho é um resultado do pecado. Vejam, irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, o pecado impôs dificuldades ao nosso trabalho. Mas antes de pecar, Adão recebeu ordens para trabalhar. Mas tem muito crente que segue a filosofia do Seu Madruga. Vocês se lembram do Seu Madruga? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Tem crente que pensa assim, irmãos. Esses merecem morrer de fome. O trabalho é uma bênção de Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma observação para alguns pais honestos que dizem para os seus filhos assim. Eu conheço muitos pais que são pessoas dignas, com trabalhos muito simples, mas que criaram e educaram seus filhos, mas disseram para os seus filhos as seguintes palavras: olha, eu quero que você estude, porque eu não quero que você seja como eu quero que você seja alguém na vida. Meus irmãos, eu sei que isso é uma frase de boa vontade dos pais para com os filhos, mas o homem que por meio de um trabalho comum sustentou sua família é um homem honrado, é alguém na vida, é um homem honrado. Nós não devemos desprezar isso. Nós não devemos tratar como digno apenas aqueles empregos, aquelas vocações mais honrosas para as pessoas. Lembrem-se que no Salmo 128, a descrição da família bem-aventurada, nós temos um homem comum que por meio de um trabalho comum cuida de sua família e é abençoado por Deus, e no meio do povo de Deus, em comunhão com o povo de Deus, vê a bênção do povo de Deus e a paz sobre os seus filhos também, vê os filhos e os filhos de seus filhos. O trabalho é uma bênção de Deus, mas há ainda mais algumas questões que eu gostaria de falar para os irmãos sobre o trabalho. É que nós não devemos reclamar mesmo quando passamos por momentos duros. Se o seu trabalho tem sido difícil, por alguma circunstância você está num trabalho pesado, eu quero lembrá-lo que Deus o chamou para fazer todas as coisas para Ele, para glorificá-lo, ainda que esteja difícil. Não era fácil para uma mulher trabalhar no sol escaldante daquela região, colhendo espigas, mas ali está Ruth, trabalhando, se dedicando para o seu sustento pessoal e para o sustento de uma mulher reclamona. É verdade, graças a Deus, depois nós vamos ver que o Senhor vai mudar a vida de Noemi, mas lá está Ruth, trabalhando sem reclamar. Ruth não se vê como vítima. Ruth não se vê como vítima. E Deus a abençoa através de seu trabalho. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação antes de passar para o próximo tópico. A Escritura descreve o nosso Deus como alguém que trabalha, alguém operoso. Deus trabalhou na obra da criação e, após descansar dela, continuou a trabalhar nas obras da providência. Não é sem razão que nós lemos textos como Isaías capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. Que Deus? Deus que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus é alguém que trabalha. O nosso Senhor Jesus, quando explicou por que poderia fazer as coisas que fazia no sábado, ele apelou para a seguinte verdade, João 5, versículo 17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meus irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Deus nos criou para refletir a sua glória. E sabe qual é um meio através do qual nós refletimos a beleza do nosso Deus? Através do nosso trabalho. Quando nós trabalhamos com diligência, com cuidado, com zelo, ordenadamente, nós estamos refletindo o Deus que trabalha de modo ordeiro. O Deus que trabalha até agora sustentando todas as coisas. Enfim, Deus, em sua providência sábia e bondosa, trabalha em nossa vida,
mediante o nosso trabalho. Deus trabalha em nossa vida mediante o nosso trabalho. Uma segunda coisa que nós aprendemos no texto, irmãos, é que Deus usa uma pessoa comum para cuidar do seu povo. Deus, não há um evento tão extraordinário no texto, mas nós encontramos uma pessoa extraordinária. Por meio de sua providência, Deus levanta Boaz. E isso o fato de Deus levantar Boaz nos lembra de uma verdade importante. É exatamente da maneira como Deus faz conosco. Quando nós estamos em dificuldades, o Senhor levanta pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar, para cuidar de nós. A providência de Deus é majestosa. E aparentemente, notem, no versículo de número 3, primeiro o texto introduz Boaz, no versículo 1, e depois no versículo 3, aparentemente, o narrador aponta para acaso, sorte, fortuna. Vejam o que ele diz no verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O verso 3 parece sugerir acaso, mas na verdade o que nós temos aqui é uma sutil ironia. O reverendo Emílio Garofalo, no livro Redenção nos Campos do Senhor, um livro que eu indico para os irmãos, diz, é como se o autor estivesse dizendo assim: Ruth foi colhendo e ela foi indo, e olha só onde ela foi parar. É como se o narrador nos levasse a um susto. Está lá a Ruth colhendo espigas, olha só, olha o campo em que Ruth foi parar. Ruth foi parar no campo de Boaz. O John Piper, no livro Doce e Amarga Providência, nos lembra que o narrador do livro de Ruth não via necessidade de explicitar a sua teologia da providência. É como quando nós estamos fazendo uma prova, mas isso é muito comum em provas de escola, quando o professor coloca lá uma frase, um espaço em branco, e o restante da frase, e a gente tem que preencher. É mais ou menos isso que o narrador está fazendo. É como se ele colocasse um espaço em branco. Por casualidade, será que é isso mesmo? É como se o narrador nos instigasse a pensar: isso é mais do que casualidade. Isso é a boa mão do Senhor conduzindo Ruth para o campo de um homem piedoso. Vamos pensar um pouco, irmãos. Vamos pensar um pouco. Como eram as pessoas do tempo dos juízes, que é o tempo em que se passa a história de Ruth? Vamos começar aqui pensando nos homens. Como os homens agiam em relação às mulheres no tempo dos juízes? O tempo dos juízes, conforme o livro de Juízes, era um tempo em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E quando as pessoas fazem aquilo que lhes agrada, elas fazem aquilo que desagrada a Deus. E como tal, a masculinidade estava em decadência constante. O livro dos Juízes descreve uma decadência constante da masculinidade. Ele começa com um juiz bom, piedoso, Otiniel. É um homem que consegue se casar por meio de um ato heróico. Confiando no Senhor, ele conquista a cidade de Debir e recebe como prêmio a dádiva de se casar com a filha de Caleb, Axa. Axa era uma mulher sábia, ajuda seu marido e eles expandem seus recursos financeiros porque ela pede também terras que tinham águas para a sua família. Otiniel é um bom homem, é um homem piedoso apesar de suas limitações. Mas depois começa o declínio. O segundo juiz é Eude, é um homem da tribo de Benjamim, que significa o filho da mão direita, mas que é canhoto. Há uma brincadeira, se eu puder dizer assim, do narrador. Depois vem Baraque, o homem que coloca uma mulher em risco ao levá-la para a batalha, para a guerra. Depois vem Gideão, um homem que teve muitos filhos porque tinha várias mulheres. Jefté, um homem que colocou a vida de sua filha em risco por causa de um voto insensato. Depois Sansão, um homem que trata mulheres apenas como satisfação de prazeres sexuais. E então nós chegamos no fundo do poço dessa decadência da masculinidade, em Juízes capítulo 19, que narra a história do levita e de sua concubina.
Aquele homem, diante de uma situação difícil, entrega a sua mulher para ser abusada terrivelmente por diversos homens de uma cidade, e no dia seguinte ele trata sua mulher como se fosse um animal. Levanta e vamos embora. Joga a mulher no animal, chega em casa, parte-a aos pedaços, esquarteja a mulher em 12 pedaços, envia para as tribos de Israel. O texto não diz se a mulher estava viva ou não, para nos deixar em suspense. É assim que os homens tratavam as mulheres no tempo de Ruth. A situação era tão difícil que Boaz diz para Ruth assim: olha, eu já falei para os meus rapazes aqui que não mexam com você. E a própria Noemi, no versículo 22, diz assim: disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Meus irmãos, o tempo de Ruth, o tempo em que Ruth viveu, era um tempo em que os homens tratavam muito mal as mulheres. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão cheio de graça que, olha só, Ruth foi colher no campo de um homem piedoso. Mais do que isso, num período não muito distante do período de Ruth, lá em 1 Samuel capítulo 25, era um período em que Samuel ainda estava vivo, era um período de transição dos juízes para a monarquia. Nós encontramos a história de um homem muito rico chamado Nabal. Os irmãos devem se lembrar de Nabal. Davi pede ajuda para Nabal, e Nabal recusa, um homem de muitas posses, mas avarento, egoísta. Essa era a época em que Ruth vivia, a época em que os homens eram maus e violentos com as mulheres, e em que os homens eram avarentos, egoístas. Mas Ruth, não por mera casualidade, mas por providência de Deus, foi cair no campo de um homem bom. No campo de um homem bom. Boaz era um homem piedoso, meus irmãos. Vejam como os servos falam de Boaz. Bendito do Senhor, eles dizem para Boaz. Boaz chega e no versículo 4 e diz: o Senhor seja convosco. E os seus servos respondem: o Senhor te abençoe. Os irmãos se lembram como os servos de Nabal falavam dele? O nosso Senhor é filho de quem? De Belial. Mas Boaz era um homem piedoso, e Ruth vai colher exatamente no campo deste homem. Sem indícios de segundas intenções, esse homem piedoso se dispõe a proteger Ruth e a providenciar a ela o que era necessário, não apenas para ela, mas também para a sua sogra. Boaz estava disposto a dar inclusive mais, porque ele disse: olha, vocês podem até jogar umas espigas aí para ficar mais fácil para ela, não precisava fazer isso. Mas aprendemos, irmãos, que Ruth agora é parte da família da aliança, e o resultado é que, ainda que ela não tenha nascido na casa, tenha sido adotada, já madura, já adulta, ela é tratada por Deus como parte da família. Deus é cuidadoso para com ela, Deus é bondoso para com ela, Deus é cheio de misericórdia. E aqui, irmãos, nós podemos aprender algumas lições práticas. Eu falarei mais disso em sermões posteriores, mas uma coisa que me chama a atenção ao observar como Deus, em sua providência, usa pessoas comuns e piedosas para cuidar de outras pessoas comuns e piedosas. Como Deus nos ensina através dessas pessoas? Uma verdade fundamental que nós aprendemos aqui, essa verdade eu aprendi também com o reverendo Emílio Garofalo. Pessoas piedosas se impressionam com a piedade. Isso é interessante, irmãos. Quando nós aqui observamos o texto, o que é que deixa Boaz impactado? O que é que deixa Boaz impactado? Ele diz lá no seu relato, no seu diálogo, melhor dizendo, com Ruth, nos versos 11 e 12, que ele estava admirado com Ruth, desejava que o Senhor a recompensasse, porque ela deixou tudo. E eu não sei se os irmãos notaram, mas no capítulo 2, versículos 11 e 12, as palavras de Boaz nos lembram uma história anterior. Ele diz assim no versículo 11: respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, tua mãe, a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Os irmãos se lembram de alguém que fez isso? Que deixou pai e mãe, a casa de seus pais, a sua parentela, e foi para uma terra que o Senhor haveria de lhe mostrar?
Abraão. Boaz está comparando Ruth com Abraão. Você é uma mulher que deixou tudo, rompeu laços familiares, nunca mais você vai poder falar com seus pais, com seus parentes, porque você queria servir a Deus. É isso que impacta Boaz, é a piedade daquela mulher. Que Deus recompense sua piedade, diz aquele homem. Vejam, irmãos, como a postura de Boaz é diferente da nossa. O que nos causa impressão? Sejamos honestos. Se Ruth chegasse no nosso meio e fosse colher espigas no sítio de alguém aqui, alguém ficaria impressionado com aquela mulher? De jeito nenhum. Sabe o que nos impressiona, irmãos? Glória e honra humana. Eu vou mudar, vanglória humana. Nós nos impressionamos com diplomas, nós nos impressionamos com salários, com honra humana, com reconhecimento social. É isso que nos causa impacto. Mas um piedoso fica impactado com a piedade. É verdade que essas coisas que eu citei, diploma, estabilidade financeira, honra, reconhecimento social, isso pode estar associado à piedade. Eu não estou fazendo uma oposição entre as duas coisas, mas nós admiramos isso mesmo quando não há qualquer piedade junta. Querem ver? Querem ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Há muitos pais que proferem palavras do tipo: "Olha, meu filho não serve a Deus, mas ele tem uma profissão maravilhosa, reconhecimento social." Meus irmãos, quem age assim está enxergando os filhos com lentes anticristãs, está contrariando o próprio Cristo. Olhem o que o Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Diploma, posses, reconhecimento humano podem comprar a alma de alguém? Mas nós nos impactamos com essas coisas, nós as admiramos, ficamos impressionados com o fulgor passageiro da vanglória humana. Mas Boaz não se importou com aparências. Ali estava uma mulher arrebentada pelas circunstâncias da vida, pela providência de Deus que a estava machucando, para depois curá-la, é verdade. Mas ali estava uma mulher desamparada, pobre, estrangeira, viúva. E Boaz olha para aquela mulher e fica impressionado, porque Boaz viu o brilho reluzente e verdadeiramente glorioso da piedade. Piedosos se impressionam com a piedade. Piedosos se impressionam com a piedade. E isso tem importantes implicações, especialmente para os nossos relacionamentos, digamos assim. Para pessoas solteiras, aqui eu vou ser bem prático. Para pessoas solteiras, o que é que lhe atrai? O que lhe atrai? Você é uma pessoa atraída por alguém que tem glória humana? Quando você pensa em se casar com alguém, que tipo de pessoa vem à sua mente? Isso revelará se o seu coração é piedoso ou não. Isso revelará se o seu coração é piedoso ou não. Crentes ficam atraídos, piedosos. Crentes piedosos ficam impressionados com outros crentes piedosos. Mas crentes não tão piedosos se impressionam com qualquer coisa, com aparência, com recursos, glória humana, reconhecimento social. Agora, para os casados, o que você cultiva em seu cônjuge? Você deseja que o seu cônjuge seja uma pessoa piedosa, ou você está sempre o importunando para que ele trabalhe cada vez mais, para que ele faça cada vez mais alguma coisa, para que vocês sejam ricos, para que vocês possam viajar todo ano para a Europa ou para qualquer outro lugar legal? O que você cultiva em sua vida conjugal? Isso revela que tipo de pessoa você é, se você é um crente piedoso ou não. Deus conduziu Ruth de maneira surpreendente para o campo de um homem piedoso. Para o campo de um homem piedoso, porque Deus cuida dos piedosos. Concluindo, irmãos, eu vou falar mais de Noemi adiante, no sermão posterior, mas concluindo, nós observamos que por meio de sua providência surpreendentemente comum, Deus renova a nossa fé, Deus transforma a amargura em gratidão. Vejam, as palavras finais de Noemi no capítulo 1 são palavras que nos deixam até um pouco incomodados, mas quando Noemi abre a boca para falar de novo, Noemi agora está
está renovada. E sabe o que é interessante? É que Deus não usou nada extraordinário para renovar a fé de Noemi. Perceberam isso? Não foi o maná caindo do céu que fez com que Noemi deixasse de ser amarga. Por meio de sua providência comum, dos meios comuns que Deus usa, Deus fortalece a nossa fé. E aqui, eu gostaria de fazer uma primeira aplicação. Irmãos, nós devemos nos lembrar que Deus cuida de nós e renova a nossa fé por meios comuns. E aqui, eu gostaria de lembrar algo que é importante para os cristãos. Nós não negamos as ações extraordinárias e miraculosas da providência de Deus em favor de seu povo. Nós não fazemos isso. Como cristãos, nós cremos nisso. Nós não creríamos se fôssemos liberais. E como lembra o teólogo Gresham Machen, o liberalismo é outra religião, não é cristianismo. Quem desconfia, quem não crê na ação extraordinária e miraculosa de Deus, não é cristão. Nós somos cristãos, nós acreditamos que Deus age de maneira extraordinária e miraculosa. Mas vejam, irmãos, o fato de que nós cremos nisso, não significa que nós duvidamos de que Deus cuida de nós através de meios comuns, e de que Deus fortalece e renova a nossa fé também através de meios comuns. Os irmãos já notaram que as gerações da Bíblia que mais tiveram acesso a milagres foram aquelas que mais se rebelaram contra Deus? Já notaram isso? Vou lembrar para os irmãos, grandes milagres aconteceram no período de Moisés, e a geração do deserto é caracterizada como uma geração incrédula. Depois nós tivemos grandes eventos miraculosos no período de Elias e Eliseu, e vejam, quem era que governava Israel no período de Elias? Acabe e Jezabel. Era pior do que a religião de Jeroboão, era baalismo, não era um sincretismo de religião do Antigo Testamento revelada com outras religiões ali, não, era pior, eles serviam a Baal, tinha templo de Baal, tinha apologética, tinha profeta, tinha tudo. Eles institucionalizaram o baalismo no período de Elias, e no período de Cristo, aquele que foi ungido por Deus como a nenhum de seus companheiros e que realizou muitos milagres, o que fez aquela geração? Rejeitou o Senhor Jesus. Meus irmãos, milagres, ainda que possam despertar a fé em algumas pessoas, não necessariamente fazem isso. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Deus. Nós não podemos sustentar a nossa fé, como fazem alguns crentes, apenas em ações extraordinárias da providência de Deus. Meus irmãos, Deus pode agir dessa maneira, eu não estou negando, mas Deus não age sempre assim, comumente Deus não age assim. Há pessoas que sustentam a sua fé apenas em sonhos, em coisas, não, eu tenho que ter um sonho todo dia, mas nem na época em que Deus se revelava por sonho era desse jeito. Deus não apareceu toda hora para Abraão, mas nós estamos embebidos, e eu digo isso para a nossa advertência, nós estamos embebidos numa visão triunfalista da vida cristã. Crentes que dizem assim, não, eu vivo todo dia, vivendo diariamente o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, isso é triunfalismo, é linguagem de gente mentirosa, que ninguém vive todo dia no sobrenatural de Deus. Ou vive, todo dia Deus derrama maná lá em sua casa, você não vai trabalhar e tem maná lá na despensa? Eu não estou dizendo mais uma vez que Deus não haja dessa maneira, mas nós devemos nos lembrar que Deus usa meios comuns para nos guardar e para fortalecer nossa fé. Noemi viu o resultado de um trabalho dedicado, 13 quilos de alimento num dia, pensa bem, é muita coisa, não é? 13 quilos de alimento que Ruth colheu, aquele trabalho comum e dedicado, através dele Deus cuidou daquelas 2 mulheres desamparadas e restaurou, renovou a fé de Noemi. Deus cuida de nós e Deus renova a nossa fé também através de meios comuns. Uma outra aplicação, irmãos, e isso para que não haja separação, briga, divisão na igreja, conforme o texto que nós lemos em Deuteronômio 24, de 17 a 22, nós devemos nos lembrar que Deus abençoa o seu povo, tanto concedendo abundância para alguns, quanto concedendo abundância para outros por meio daqueles que abundam.
O que eu quero dizer com isso? Deixe-me ser mais claro, porque ficou confuso o que eu disse para os irmãos. Boaz era um homem rico, abastado. Quem deu aquela riqueza para Boaz? Quem tornou Boaz um homem abastado, um homem de posses? Foi Deus. E através daquele homem abastado, de posses, o que Deus fez? Deus ajudou pobres viúvas. Pobres viúvas. Vejam, irmãos, isso no meio do povo de Deus não deve haver ressentimento entre aquele que muito tem e aquele que pouco tem, porque é Deus quem sustenta o que tem muito e é Deus que sustenta o que tem pouco. Nós não podemos trazer do mundo que nos cerca essa ideia, a inveja que caracteriza tantas pessoas. Uma vez eu ouvi um jovem falando de um pastor que comprou uma moto invocada, e dizendo assim: não sei para que o pastor tem uma moto dessa e um tanto de gente não tem. Isso é inveja, assim, a pessoa está invejando porque não pode andar numa moto daquela. Foi Deus quem o sustentou daquele jeito. E eu conheci o pastor, era um homem generoso. Vejam, o que eu quero dizer para os irmãos é isso: nós não precisamos criar divisões no meio do povo de Deus com base nessas ideias mundanas. A Escritura fala que aquele que colheu muito não teve demais, e aquele que colheu pouco não lhes faltou. Não lhes faltou. Isso é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, falando que Deus, através da boa vontade daqueles irmãos gentios, estava sustentando os pobres crentes da Judéia. Havia divisão, havia inveja por parte daqueles que tinham poucos para com aqueles que tinham muitos? Muito não, irmãos, porque Deus é quem sustenta os que têm muito, e Deus é quem sustenta os que têm pouco, e às vezes Deus sustenta esses necessitados através daqueles que têm muito, porque o nosso Deus é sábio, bondoso e cheio de misericórdia. E por fim, irmãos, eu gostaria de lembrar que esse texto nos fala de soberania e responsabilidade. Esse é o título do capítulo do reverendo Emílio Garofalo Neto, no livro que eu já citei para os irmãos. Ele chama o capítulo 2 de Ruth de soberania e responsabilidade. Esse capítulo, de maneira geral, nos fala exatamente disso. Ele nos lembra que nós somos responsáveis. Nós não podemos usar a bendita verdade da soberania de Deus sobre todas as coisas para que nós sejamos inativos e preguiçosos. Deus é soberano, Deus fez cair maná do céu, Ele vai me sustentar, mesmo que eu fique aqui o dia inteiro assistindo TV ou dormindo. Não, meus irmãos, nós somos responsáveis por trabalhar, nós temos de trabalhar com dedicação. Não se esqueça, o trabalho é regulado, é ordenado em 2 mandamentos da lei de Deus, no 4º, que fala sobre o dia do descanso, mas também fala que nós devemos trabalhar 6 dias, não é verdade? 6 dias trabalharás. E no 8º mandamento, que nós não devemos furtar. O trabalho é nossa responsabilidade. Mas vejam, irmãos, nós não podemos ao falar da nossa responsabilidade, esquecer que Deus é soberano. Nós somos o que somos não pela força do nosso braço. Nós somos o que somos não por causa do nosso trabalho, ainda que ele seja importante. Nós somos o que somos porque Deus, em sua providência graciosa, tem nos auxiliado, criado as condições para que nós trabalhemos, concedido-nos saúde e nos ajudado. Eu me lembro que uma vez, conversando com um pastor, ele me disse uma frase que, a primeira vez eu me espantei, mas depois eu vi que havia muita sabedoria na frase. Ele disse o seguinte: planeje tudo, trabalhe, como se nada dependesse de Deus, e confie em Deus, sabendo que tudo depende dEle. A ideia aqui é a seguinte: nós temos de nos dedicar com afinco, intensidade, mas nós nunca devemos nos esquecer que quem nos sustenta é o Senhor. O apóstolo Paulo, e aqui eu encerro, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, disse o seguinte para os cristãos de Filipos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós somos responsáveis, meus irmãos, mas quem nos sustenta é Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé para que nós oremos e